Olá, Catavente, seja bem-vindo ao Catavento Cast, um produto do Catavento Instituto. É uma realização nossa estar fazendo esse podcast para vocês. Nós estamos indo para o 4º episódio, onde a gente está falando de diversas temáticas. Estamos recebendo vários feedbacks de vocês que estão gostando, estão curtindo, estão assistindo no Spotify, no YouTube. Então já siga lá no Spotify, siga a gente lá no YouTube, para que assim você possa estar acompanhando todas as novidades, né? Para que chegue logo para você e compartilhe com os amigos e os colegas. E aí, para começar, qual é o tema de hoje? Né? Hoje a gente falou nos episódios passados sobre como se tornar um estudante de destaque. Agora a gente precisa falar também como se tornar uma psicóloga de destaque. E aqui quem está falando com vocês é a Thalia, eu sou uma das hosts do Catavento Cast e ao meu lado está a Amanda. Oi, pessoal, tudo bem? Como eu disse das outras vezes, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Thalia falou no 3º episódio de que até o 5º ela ia falar da novidade. Você não falou que é uma novidade, mas é uma novidade. Vai ser uma novidade até o 5º episódio que a gente brincou sobre isso. E essa temporada a gente vai se debruçar a convidar pessoas aqui para conversar um pouquinho com a gente. E a gente está com 2 convidadas muito especiais para conversar aqui com a gente. Uli e Claudinha, as 2 vão se apresentar, porque acho que ninguém melhor do que elas para falarem quem são elas, né? E são nossas colegas aqui de jornada. Eu tenho uma história para falar de Uli, porque eu falei dela no podcast e eu já vou repetir, porque assim, a psicóloga de destaque, então eu acho que a gente tem que falar um pouquinho de como ela se destacou e como ela foi uma referência para mim, para o lugar que eu estou hoje. Então, enfim. E o interessante aqui na minha frente também, Cláudia, né? Ela é minha coordenadora no meu trabalho, então, assim, eu tenho muitas experiências com ela, então a gente vai ter um bate-papo aqui riquíssimo falando como vocês podem se destacar. E para começar, então, Uli, se apresente, de onde você é, quem é você, o que é que você faz na sua vida. Pronto, vamos nós. Eu sou psicóloga hospitalar, obviamente. Eu tenho orgulho de dizer que eu trabalho no maior hospital público do Norte e do Nordeste, né? É um hospital que tem 600 leitos, é um hospital que foi implantado numa comissão de cuidados paliativos há 3 anos. Eu sou psicóloga exclusiva dessa comissão há 1 ano e meio, né? Então, eu sou psicóloga paliativista, tenho também especialização em cuidados paliativos, psicologia hospitalar e gestalterapia e várias outras coisas. Capítulo de livro escrito, né? Todo um processo aí de docência, da aula no Catavento também. Aula de pós aí no Catavento. Aula de pós, já vem de um percurso de aula também há muito tempo, né? Sim. Há muitos anos. Atuei também como professora, como preceptora de estágio. Hoje lá no Roberto também a gente faz a preceptoria de residência multi, né? Uma residência que é referência. Enfim, algumas coisas. Poucas coisas. Mas me conta, o que fez você despertar o interesse pela psicologia hospitalar? Então, eu comecei na psicologia hospitalar. Depois que eu migrei para a clínica, eu fiz um caminho inverso que todo mundo faz, né? Eu comecei lá na faculdade. Eu estava lá no 4º, 5º semestre. Quando eu comecei a me interessar, fiz um curso com a Aline Delrazo em 2012, mais ou menos, né? Ingressei na faculdade em 2011. E aí, aquilo ali me despertou. Eu falei aquilo. E eu entendi que aquela área era uma área que necessitava de um cuidado, né? Era uma área que, alguns anos atrás, a gente não via tanta popularidade, assim, como a gente vê hoje. Não tinha mesmo nenhuma. E aí eu fui cavando. Eu fui cavando, a gente era a primeira turma matutino da faculdade, né? Já tinha turma da noite, mas a gente era a primeira turma da faculdade matutino. Eu fui cavando, fui voluntária no GAC, no NAC, né? Que são casas de apoio, tanto para criança com câncer quanto pessoas com câncer. E fui fazendo cursos, fazendo estágios não remunerados, né? No UPS, no Jorge Valente, no Hospital da Bahia, fui fazendo os cursos e fui me apaixonando ali, né? Fui nascendo psicóloga hospitalar, enquanto estudante de psicologia. E aí depois só foi a caminhada ali, continuando. Fui estagiária do Roberto Santos, né? Então, eu nasço no Roberto Santos, literalmente. E numa seleção concorridíssima. Antigamente era toda a Bahia que ia. Toda a Bahia que concorria para poder entrar no Roberto. E uma curiosidade que eu preciso dizer que o Uli não lembra disso. Em 2015, meu primeiro contato com a psicologia hospitalar foi o Uli que promoveu numa palestra lá da faculdade. Sim. Na semana da psicologia, né? A atuação do psicólogo no Hospital Geral. Não vou esquecer. E ali foi meu primeiro contato. E foi o Uli que já na faculdade fez esse movimento. Sim. Quem quiser saber um pouquinho como é que o estudante se movimenta, vocês vão ver o episódio anterior, né? Com a Natália e Luísa, mas
A gente fez o grupo o grupo de estudantes, né, de Foi. psicologia. Qual era o nome? NEPSI. NEPSI. E aí é um núcleo de estudante de psicologia. E aí eu fui uma das que abriu junto com o Renato, né? Renato foi o Renato Nakamura. percussor, né? Isso. E a gente foi seguindo. E aí ele ia para a área de jurídica e eu fui para a área de psicologia hospitalar. E aí sempre que podia, eu trazia os meus e falava assim, bora lá. Vamos fazer evento de psicologia hospitalar para a galera saber o que é isso aqui. E aí, em 2015, eu E já... acho que lá na faculdade nem tinha estágio nessa época, né? Não, a gente foi um dos primeiros que fizemos estágio lá. Tem uma turma anterior à minha, que foi a turma de Renato, Sim, Cecília, sim, a galera sim. que fez a primeira turma e eu fui a segunda. Sim. Logo no semestre seguinte para o hospital. E aí era uma seleção que tinha uns 60 estudantes, mais ou menos, da Bahia, para poder concorrer a 5 vagas. E aí eu entrei ali como ousada. Não, minha filha. E aí eu fui, tipo assim, Nada eu de quero aqui. ousada. E aí nesse estágio foi muito interessante para mim, porque eu perpassei por muitas áreas. Sim. Eu perpassei pela enfermaria, na neuro, né, a neurocirurgia. E aí depois eu fui para a enfermaria de nefrologia Sim. e fui para a UTI. Então eu conheci diversos mundos ali, né? Foi a base. E aí depois, né, de 2 anos, e aí eu já vou antecipar, certo? Eu acho que uma das características que a gente precisa ter enquanto psicólogo hospitalar, se é esse lugar de desejo, é persistência. Uhum. E aí é uma característica, minha mãe fala que eu sou teimosa, eu digo a ela que eu sou persistente. Determinada. Tal. Então, assim, foi o que todos os dias, semanalmente, eu lembro de mim, aqui meu currículo, olha aqui, eu fazia seleções para residência, 2 vagas, uma vaga era 0,25 décimo. A terapia tinha que estar em dia. Era um negócio assim, né? Barrava, mas assim, não era para ser, né? Não foi a residência que me tornou psicóloga hospitalar, mas hoje eu estou dentro da residência de um outro lugar, de uma outra forma, e entendo que faz parte do processo da minha caminhada, da minha jornada, que foi seguir um outro caminho. E aí eu retorno para o hospital como psicóloga da clínica cirúrgica, fico lá por 5 anos. E aí, dentro da clínica geral, a gente monta um grupo, fala assim, opa, tem alguma coisa de errado com esses pacientes aqui de cuidados paliativos que estão sendo deixados para último. Uhum. Na verdade, tem que ser os primeiros. A gente aprendeu na faculdade, mesmo que pincelado, né? Que na faculdade acaba a gente não tendo uma matéria de cuidados paliativos, tem alguma coisa de errado. E a gente foi fazendo grupo, a gente foi tentando, né? Sensibilizar a equipe. E aí, posteriormente, vem Carol Polônio, lá da CESAB, assim, opa, vamos montar aqui que tem um negócio aqui para a gente fazer uma comissão. A gente já tem gente aqui, já tem um barulho sendo feito aqui, bora lá. E aí a gente começa a comissão, eu começo a me formar enquanto paliativista. Então, tenho 2 anos intrínseca nesse lugar, né, de psicóloga hospitalar paliativa. Essa coisa da referência de unidade, né? Isso, e que a gente precisa entender que dentro da psicologia hospitalar tem várias vertentes. Uhum. E você ser psicólogo hospitalar paliativista é diferente de você ser um psicólogo hospitalar generalista. Uhum, com certeza. Existe uma diferença muito grande, você sabe disso, né, Thali? Porque a gente trabalha num outro tipo de vertente. Num outro tipo de formato, as relações são diferentes, trabalha junto com a equipe muito mais perto do que se fosse generalista, né? Sim. Então... E a noção de cuidado é outra, assim. É um cuidado multi. A gente foge do que é da clínica, já na psicologia hospitalar de uma forma geral. Sim. E quando a gente vai para os cuidados paliativos, a gente entende que não é um paciente que está ali, que já não é um status diferente de atendimento, né? Uhum. Mas é um paciente que está sendo abordado e a gente vai fazer nossas intervenções com outros profissionais. Sim. Tudo muito interligado sempre.
E a gente não tá sozinho. Graças a Deus. E o psicólogo que entender isso, ele vai ser feliz. Fato. É bacana escutar a história de Uli, porque me identifico bastante, né? No episódio que a gente falou como se destacar enquanto estudante, eu falei bastante, tem que ser ousado. Eu falei, você tem que ser ousado, você tem que ser ousada. E é isso, você tem que ser persistente, você tem que correr atrás, as coisas não vão cair do céu. Então, ela mostra nessa trajetória a importância de você se tornar vista, né, enquanto estudante, para depois se tornar vista enquanto profissional. E o bacana de Uli é que ela sempre foi muito disponível e aberta. Eu corri atrás dela também, eu fui essa estudante que foi correr atrás dela. Uli, pelo amor de Deus, eu quero conhecer o Roberto, eu quero conhecer o Cuidados Paliativos, né, então... Porque quando eu tava na faculdade, a Amanda já, tipo assim, eu tava saindo, a Amanda já tava no meio e você tava entrando. Foi, o Uli formou 2 anos antes de mim. Aí depois você formou... Eu entrei em 2016. Ela formou 1 ano e meio depois de mim. É porque eu nunca saí da Unime, né? Então, né? Eu não vou nem comentar essa questão, porque estamos no mesmo percurso. Né? A gente tá sempre por lá. Sim. Mas eu lembro que quando a gente pensa nessa questão de determinar, observem que as pessoas vêm muito pro Catavento para pedir ajuda. Gente, como é que eu entro numa vaga? Como é que eu consigo me destacar? E eu amo ouvir a história de Uli, tô ansiosa para a de Cláudia, porque vocês vão se surpreender com a história de Cláudia, porque parece que a psicologia hospitalar, ela nasceu na pandemia para muitas pessoas e não, ela veio se transformando ao longo dos anos. E que a gente tem que ser persistente fora, antes de entrar, e dentro todos os dias, né? A gente tem que todos os dias provar o nosso papel. Claro, dentro de uma equipe que já está ali estabelecida, como o Lee disse, graças a Deus, nós 4 estamos em equipes já muito bem estabelecidas, a gente não tem muito trabalho de dizer qual é o nosso papel, mas sempre que entra um colega novo, sempre que entra uma diretoria nova, é um desafio. Então, o destaque, gente, não é só para entrar na vaga, não. Vocês precisam se destacar diariamente ali, mostrar o seu papel. Sim. E o que é que tem sido feito até para criar projetos, como foi no caso de Uli, como foi no caso de Thalia ali, né? Na atuação que era muito da psico-oncologia, agora ela está de referência nos cuidados paliativos. Eu também, na minha área, que estava na nefro, agora já estou de referência para outras áreas, como centro cirúrgico, diálise peritoneal e serviço domiciliar. Então, tem muitas questões ali que a gente vai verificando que quando a gente persiste o tempo inteiro, a coisa vai acontecendo. Não é só na faculdade, não, tá, gente? Então, as pessoas dizem, depois que me formei, acabou. Não, o estudo é contínuo, a persistência é contínua, o desejo tem que ser contínuo, senão não tem psicólogo que sobreviva no seu lugar. E eu não tô falando só de sobrevivência, e sim de função, né? E tem uma coisa importante, assim, a quebra de paradigma. Porque quando a gente vem da psicologia hospitalar particular que nos é apresentada, é uma psicologia hospitalar rica. Menina! Né? E assim, tem um padrão. Eu vou hablar. Pode falar, que é o lugar pra você falar. Assim, vem de uma característica de que a gente entende que o psicólogo hospitalar ganha muito bem. Né? E a realidade é completamente diferente. Fora o status do jaleco, né? Isso é apresentado pra gente na faculdade como o status quo máximo que, tipo, vamos lá, tem que ser magra, loira, tem que ser da psicanálise lacaniana. Ex-assalto. Então, assim, tem muitos estereótipos, né, que está sendo quebrado ao longo do tempo. E eu me orgulho muito de ter conseguido entrar, apesar de... Eu sou gestalterapeuta. O primeiro livro de gestalterapia foi lançado recentemente. Tem o quê? 2 anos? Isso, eu tenho o privilégio de ter um Foi de Raquel e Aline? Isso, como organizadora. Então, são coisas que a gente está avançando ao longo do tempo, muito devagar ainda, porque a gente precisa produzir e quebrar. A gente não precisa ser todo mundo da psicanálise, né? Nada contra, por favor. Não, mas eu super concordo, porque eu acho que a gente tem que ter essa circularidade da psicologia para análise do comportamento, para terapia familiar sistêmica, né? Dentre outras. Imagina o quanto diversas... que é rico o termo sistêmica dentro do hospital. Meu sonho de princesa. Meu sonho de princesa. Então a gente precisa quebrar esses paradigmas e poder falar sobre isso para que a gente consiga abrir. Eu fui uma vez para uma entrevista, né? Fiz uma prova. E que a prova, 85% era uma prova de psicanálise, né? Eu fui para uma seleção de hospital particular e, por sorte, eu estudei. Por sorte, eu sei alguma coisa, né?
Acaba que até as nossas maiores referências Sim, iniciais de psicologia hospitalar são psicanalistas. Maria Júlia Kovacs, Que foge da curva. da curva, mas Maria Lívia Torinho Modreto, Sim. Marisa Decá, o pessoal todo Romano, né? Romano, todo mundo é psicanálise, mas agora, ainda bem que esse cenário vem mudando e a gente tem visto novas produções, né? Sim. E que sigam novas produções E- para oportunizar vários psicólogos poderem ser psicólogos hospitalares na abordagem de escolha também. E com formato e com Diferente. desejo daquilo que você Isso. criar, né? E aí a gente aprende, psicólogo lá tem que ser criativo. E quando a gente vai pra uma seleção dessa, a gente fala, Mais do mesmo, cara. tipo, qual os 3 tempos de Lacan? Tipo isso, né? Fazer 3 tempos de Lacan no hospital. Mas é legal a gente trazer 2 personagens totalmente de épocas diferentes, né? E de formação diferente, porque a gente consegue ver o panorama de como era mais antigamente, né? Não vou dizer idade, Cláudia, não se preocupe. Não, basta dizer que todos vocês podem ser minhas filhas. Olha, o drama. Eu não sei não, Claudinho. Não, Ué, tu nasceu em que ano? 91. Eu me formei em 93. Eita, Então, não podia ser sua filha que você estava estudando. Eu nasci em 93. mas, Cláudia, conta pra gente como é que foi, né, a sua formação, o que que você percebeu que foi importante pra quem você é hoje e o que que você tem feito hoje, né? Então, gente, eu venho de um cenário completamente diferente, mas muito diferente. Quando eu me formei, né, lá em 93, só se falava em consultório e só se falava em psicanálise. Fato. A UFBA era exclusivamente Arrisco psicanálise. dizer que ainda é amor. Infelizmente. É, Apesar mas- de psicanalista, arrisco a dizer que sim. Só tinha, primeiro que a gente só tinha basicamente o curso da UFBA, né? Depois que entrou o curso da Católica, isso. E então, quando eu formei, era psicanálise e você abre consultório, né? E aí a questão do hospital veio porque eu venho de uma família de oncologistas, né? Então, meus tios eram oncologistas, então a questão do câncer entrou muito cedo na minha família. E aí eu escutava as histórias, né? E eu tinha os 2 lados da história. Eu tinha o paciente e eu tinha a questão do profissional dentro de casa. E aí, lá na minha adolescência, um belo dia, eu acordei e disse, vou ser psicóloga, né? Porque, não sei. E aí eu disse, eu vou trabalhar com câncer, né? E aí foi, né? Isso foi um barril de pólvora em casa, né? No sentido de, como assim você vai fazer psicologia? Porque naquela época, né? Hoje, psicologia tem um outro status, naquela época não. E é um status muito recente. Muito recente, sim. E eu acho que a pandemia ajudou muito, Demais. inclusive, nesse sentido, né? Então, se a gente pensar 30 anos atrás, você falava que você era psicóloga, ou você vinha de alguém que já tinha aí um percurso, ou você literalmente tinha a condição de que você não vai ter nada para fazer, porque as instituições não te contratavam, né? Ou você fazia concurso público, que foi o que eu fiz, né? Ou você abria consultório e esperava. Você era um manicômio, né? Porque era bem rotulado isso. Era assim, bem... Então, o que acontece? Entrei na faculdade, que naquela época também era difícil, porque eu tinha que fazer o tal do vestibular. E o né? vestibular da UFBA, gente, era um Era dos muito mais difíceis difíceis. do Brasil. Isso. Hoje tá tudo muito diferente por conta do Enem, mas tinha umas questões com matemática que, socorro, não gosto nem de lembrar. Pois então, a gente tinha que fazer todas as matérias, e eu me lembro que no meu ano, eu tinha que fazer 4 matérias de física. Eu nunca suportei física. Aquelas bolinhas, aqueles trenzinhos, suporta aquilo, até hoje. Então, o que acontece? Meus trens e as bolas não se encontravam nunca. Esse era o problema. Eu tinha que fazer 4 questões, foram exatamente 4 questões. Graças a Deus tinha o Fahrenheit e o Celsius, que eu podia fazer a conversão, que eu sabia fazer. Sim. Passei. Regra de 3, né? Passei com excelente redação, então isso foi bom, e entrei aí gente, vou dizer para vocês, eu acho que a faculdade podia ter oferecido mais. Eu saí com um sentimento de, assim, um certo desalento, sabe? Era uma coisa, assim, muito... retrógrada, eu acho, muito psicanalítica, apesar de ser psicanalista, né? Mas, assim, muito... Eu acho que a gente hoje, quando eu vejo vocês saindo da faculdade, eu tenho uma sensação de que vocês hoje têm muito mais abrangência, vocês têm muito mais informação, vocês têm uma formação muito mais multi. Mas será que do na internet não, Claudinha? Pode ser um somatório de coisas também. É. Acesso, Né? né? O acesso é Acesso. muito mais fácil. Eu lembro que
quando eu tava no colégio, a gente, pra fazer trabalho, tinha que cortar coisa em revista, Pois então. né? Pois Então, então. até a capa, a gente tinha uma régua pra fazer a capa das coisas, porque não fazia online. Agora, só interrompendo assim, eu agradeço muito a minha formação, porque a gente teve, pelo menos a minha formação, foi muito plural. Plural, sim. 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 Eu tive behaviorismo, eu tive sistêmica, eu tive gestalt, eu tive humanismo, eu tive psicodrama, eu tive psicanálise. É. Eu tive bem pouco Né? de cada uma Que é das porque, coisas. como eu sou da mesma instituição que Uli, e quase contemporânea de formação, a gente teve o que eles chamam hoje de matrizes do pensamento. Então, a gente passa por várias abordagens e a oferta de estágio também é muito ampla de Ampla. abordagens. E tinha professores, assim, acho que Clérison, que era o coordenador, ele Isso. pensava muito assim, no sentido de não ter só psicanalista dominando as disciplinas. Sim, E ótimo, que As ótimo. disciplinas, que ótimo. né, eram dadas Era por... bem democrático, assim, do ponto de vista de abordagem. Bom, Saudades. Sim. bom, e aí eu entrei, e aí eu tive uma questão. Eu não podia ficar parada. Então, eu me lembro que no meu primeiro semestre da faculdade, não sabia nada, fui inventar, né? Onde que tem uma possibilidade de estágio. Gente, fui parar numa clínica de reabilitação para bebês. Por quê? Ai, Por que cargas d'água? Até hoje eu não sei, meninas. Sabe aquela coisa, eu quero saber onde funciona, né? Ai, troquei muita fralda. Que delícia. Gente, troquei muita fralda. Vocês não têm noção. E aí eu fui caminhando. Nunca suportei escolar, né? Nunca fiz organizacional, não gostava. Eu sempre ia para a questão da saúde, da né? saúde, da clínica e tal. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a me aproximar muito da oncologia, né? Meus tios moravam no Rio, eu ia para o Rio. E eu passava as minhas férias no hospital. Via paciente, acompanhava paciente, né? Conversava muito com família. Eu gosto muito da questão do atendimento de família. E aí, quando eu formei, a questão e agora? Onde que eu vou, né? Me inserir, Então, né? me inserir, né? Então, assim, eu já tinha uma bagagem clínica, abri consultório e tal. E aí veio a minha mãe, minha filha, né? Com preocupação de mãe, começar a pagar suas contas, né? E aquela coisa, Sim. psicologia naquela época, você falar que era psicólogo, eu tenho uma situação dessa, a pessoa se afastava, porque achava Parecia que que você... era contagioso. parecia que você tinha uma bola de cristal, você ia entender o que a pessoa estava pensando, né? Exatamente. Então, assim, eu vivi muito dessas situações. Então, aí saiu um concurso público. Mãe disse, vai fazer, minha filha, pelo amor de Deus, pelo menos você tem o dinheiro. Aquele clássico, o pai mandando edital. Meu filho, Isso. sai esse edital aqui de concurso da prefeitura. Minha prima é concursada. Seu primo é concursado, viu? É. Ele tá bem, tem estabilidade, né? Mas eu tenho que agradecer mãe ter mandado eu fazer, porque eu passei, na época eu fiz concurso, só tinha para justiça, eu fui para Lemos de Brito. Ah, que delícia! Imagina eu, com 24 anos, entrando na Lemos de Brito, ninguém me ensinou nada, né? Gente, só para traduzir para quem tá no Brasil todo, a Lemos de Brito é um complexo penitenciário daqui de Salvador que, enfim, né, tem a ala feminina, a ala masculina. É complexo. É complexo, então é bacana para quem gosta de jurídica, então... Não, e gente, eu fico pensando assim, realmente faziam as maluquices com a gente, porque imagina, eu não tinha nenhum respaldo, não tinha nenhuma formação, não tinha nenhuma capacitação. A secretaria pegou, me mandou e disse assim, vai lá e vê o que você vai fazer, entendeu? Tipo, Meu Deus. e o que eu faço aqui agora? Paraquedas. Bom, mas isso também abriu, aí sim, né, por obra, né, de uma série de interlocuções e tudo, acabou surgindo a vaga para eu sair da penitenciária, e aí eu fui para o Mário Leal, que é um instituto, um centro de saúde mental, sim, um centro de saúde psicossocial, que na época a gente chamava de centro de atendimento mental. E fiquei lá um tempo, até fazer minha especialização em dor. Quando eu terminei a especialização em dor, aí o SICAM abriu muito escondidamente a questão de uma vaga, e eu disse, essa vaga vai ser minha, e aí eu, né, lógico, teve que manejar, né, e aí eu entrei, mas gente, eu vou dizer pra vocês, foi muito sofrimento, viu? Imagino. Não, vocês não imaginam, não. Vocês não imaginam, foi muito sofrimento. Vocês imaginam uma instituição que já tinha um nome, porque o SICAM sempre teve nome, né, que nunca tinha tido uma psicóloga. É muita pressão. Pois é, nunca tinha tido. E expectativa de que você vai fazer milagre. E aquela história, né, de um modelo biomédico, que eu acho que se mantém muito até hoje, né, do modelo biomédico, onde o que você vem fazer aqui? Não tem credibilidade, não abre a perspectiva. Qual é a sua relevância nesse ambiente? Isso. E aí, pede um projeto, aí você faz o projeto todo bonito, mas, sim, e como que você faz, né? Então, assim, gente, foi realmente
quando eu penso nessa questão, eu acho que tem 3 coisas que me definem muito nesse percurso todo. Um é disciplina. Cara, se não tiver disciplina, não vai, né? Acordar, levar, marcar com o sujeito, tá lá no horário, né? Então, assim, eu acho que essa questão de disciplina é uma questão muito importante. A segunda coisa, eu acho que é a ética. Não só a ética, porque você tem um código de ética para seguir. Eu acho que a ética do seu bem-fazer, é a ética da sua convivência, é a ética daquilo que você coloca, né, na inter-relação com o seu paciente, com a família do seu paciente e com as pessoas que estão lá. Sim. Porque se você não sustenta, porque assim, fala assim, não, você tem que estudar. Mas, gente, pra ser profissional, você tem que estudar. Isso é básico. Não tem nenhuma coisa megalomaníaca aí de que estudar como se fosse algo para além. Entendeu? Né? Você tem que estudar. Ah, você tem que fazer a capacitação. Ok. E o além disso, né? Mas parece que hoje em dia, principalmente, a gente percebe que recebendo certificado tá tudo ótimo. Não tem problema o que eu aprendi, o que eu não aprendi. A gente vê isso muitas vezes até em estudantes que estão fazendo estágios, né? Despreparados, assim, que não vêm interessados. Porque o estágio é aquele momento que você tá ali para tirar dúvidas, fazer perguntas, fazer supervisão, né? Eu lembro que eu era uma estudante estagiária que eu enchia de perguntas o tempo todo. E isso? E se acontecesse isso? E aquilo? E aí, quando a gente vê alguns cenários, né, de alguns estudantes que não se interessam por nada... Eu até cheguei a falar com a Thalia, como a gente trabalha junto, eu cheguei a falar com ela, né, que eu faço a preceptoria de estudante, de estagiário. Eu estava falando com ela outro dia, que me assusta. Ao mesmo tempo que eu acho muito interessante toda essa formação, né, mais generalista que vocês têm, mais plural, mais global... Sim. Ao mesmo tempo, eu tenho uma sensação de que as pessoas estão chegando mais imaturas. Eu acho que isso... Aí eu vou hablar. Hable. Vem muito do movimento de que, assim, você trouxe toda uma trajetória aí de uma transformação sua e também da psicologia nesse meio tempo. E eu percebo que a psicologia se tornou mais democrática e dos últimos 5, 6 anos para cá, ela tem se tornado não mais democrática e mais ditadora do ponto de vista do que deve ser feito e executado. Então, eu percebo muitos estudantes numa zona de conforto de um possível manual, do que é que deve ser feito. E eu acho que o que deve ser trabalhado, e por isso que eu fico muito feliz com instituições que colocam estagiários, é justamente o 1 a 1. O que é de particularidade ali da assistência. Eu lembro que quando eu fiz minha seleção para atuar no local que eu trabalho hoje, ele me perguntou assim, foi na última etapa, por que você acha que você tem capacidade de trabalhar com SUS? Né? Porque eu já tinha sido estagiária. Eu falei assim, olha, eu nem vou falar da minha qualificação profissional, porque acho que isso não vai caber o que é o SUS. Eu sempre fui privilegiada, eu sempre tive convênio, eu sempre tive acesso a exames, a médicos na hora que eu quisesse. Quando eu fui estagiar no SUS, eu vi realidades que eu não conhecia. Então, eu acho que, para além da minha qualificação, eu estou muito disposta a aprender com essas pessoas que estão aqui. Perfeito. Eu estou muito disposta a ouvir a história de cada um e respeitar e validar e valorizar a história de cada um. E eu acho que é isso que falta. Isso não cabe em manual, isso não cabe no livro de psicologia, não cabe na graduação. Não, e que eu acho que foi, por exemplo, o grande diferencial em relação à Thalia, né, do quanto a gente acabou se afinando, porque tinha exatamente isso. Thalia chegava com a proposta de troca. De uma interlocução. E um desejo muito grande de fazer acontecer. Deixa eu contextualizar. E um olhar muito humano para as coisas. Deixa eu contextualizar, gente, essa questão da história, né? Querendo ou não, eu fiz um estágio no contexto de oncologia e me apaixonei pela área, caí de paraquedas. Eu contei isso, né, nos episódios anteriores. E aí, eu queria conhecer todos os hospitais que tivessem oncologia, né? Que se fosse possível. E eu vi lá a SICAM, Centro Estadual de Oncologia, ou seja, é a referência, é o lugar que eu preciso conhecer. Eu digo, como é que eu vou saber quem é a psicóloga aqui? E aí, eu sempre acompanhei o Instagram, é uma ótima ferramenta pra você ver os profissionais e tal, né? Coloquei nome, E aí, graças a Deus, Cláudia tinha lá, que trabalhava no centro. Na época, ela tinha lá, né? Tinha bem mesmo. colocado esse trabalho no centro estadual.
E aí eu fui entrar em contato. Oi, tudo bem? Eu sou estudante, eu vi que você trabalha nesse ambulatório. É possível conhecer? Aí eu fiz a mesma coisa com o Uri também, em outro momento. Mas aí, com a Cláudia, é possível conhecer? Nossa, ela se mostrou super disponível, venha, marcamos horários, aí eu fui. Aí ela me mostrou toda a instituição, me explicou como é o trabalho dela, e eu fazia perguntas, e a gente trocou. E aí pode continuar. Ó, só para dar um ponto, a gente acaba recebendo alguns estagiários lá, né? E aí eu acho que é o que você trouxe, né? Que os estudantes acabam chegando muito sem ter esse desejo de procurar, mas é porque eles vêm tão seguros de si, de um grande vazio, de conhecimento de 30 segundos. Exato! Né? É só fazer uma dancinha aqui. Especialista em TikTok e Rio. Desce, e assim, e chegam muito seguros, como se tivessem anos de conhecimento e é um completo vazio. Que na verdade eu acho, que na verdade eu penso, Sim. aí vamos avançar um pouco Sim. mais, talvez tenha a ver também com essa questão da geração, com esses últimos, o processo até de criação, de educação, né? Eu tenho notado as pessoas menos impactadas, menos preocupadas, né? Eu acho que talvez esteja faltando o enlace com uma realidade, com uma situação, Sim. né? Que convoque. Parece que nada convoca Não. hoje em dia. E eu Nada. vejo, inclusive, reprodução de discursos de caixa de pergunta, por exemplo. Isso. A gente vê um profissional que bota lá aquele textão de caixa de pergunta e as pessoas tomam aquilo como verdade e vão reproduzindo em massa. Verdade Sim, absoluta. Não vai na literatura, E não tipo pesquisa, assim, não questiona. É uma caixa que não cabe muita coisa, Isso. né? Alguns caracteres. E aí você toma aquilo ali, não aprofunda aquele conhecimento e você acha que você vai conseguir responder uma prova, ou que você vai estar diante do sujeito para poder intervir algo que você aprendeu, sabe, numa passagem de Instagram, arrasta para cima. E eu digo mais. Paciente não percebe muito quando o psicólogo é ruim, não, mas a equipe percebe, viu, gente? Percebe também, paciente. Não sei Não, não, nem viu? todos. Não, não. Nem todos, sabe por quê? Cada vez mais eu percebo isso. Aí é fofoca de rede social, né? Sim. Porque eu sigo pessoas que, por exemplo, postam foto autorizada do paciente, enfim. E aí eu vejo uma reprodução de discurso meio coach, meio, sabe, receita de bolo, meio motivacional, meio livro de autoajuda. E eu vejo os pacientes, alguns amando, comentando aquilo ali que você salvou minha vida e tudo mais. Alguns por completa desamparo, muitas vezes, da situação familiar, se abarcam se beneficiam desse Ou da estilo de trabalho. vulnerabilidade psíquica Também mesmo, né? se beneficiam desse estilo de trabalho. Então, nem todos percebem, mas a equipe percebe quando o psicólogo ele não tem bagagem. E eu não tô falando só de bagagem Tem uma técnica, coisa- não. Uma Tá? equipe que é capacitada, uma equipe que realmente é dedicada ao que ela faz e que estuda Claro. o que ela faz. Porque se for uma equipe também que está sendo igual Que os não se psicólogos, conversa. não se importa. Não, e que não estuda também, não se atualiza, faz o que tem que ser feito, o que é pedido, não faz nada Sim. além, não tem proatividade, aí também não vai conseguir Mas identificar. Tem uma coisa muito interessante. Eu tive uma professora na faculdade, a Nelícia Camon. Nem sei se ela tá viva, não tá viva, não sei. Que Deus a tenha em qualquer lugar que ela esteja. Esteja, isso. Eu me lembro que uma vez, numa aula dela, alguém perguntou, né? E como é que fica esse negócio de você ser um bom profissional? Exatamente o que a gente está Sim. questionando aqui. E eu tô me lembrando dela sentada, ela só dava aula sentada, com um caderninho anotando se você tava prestando atenção, se você saía pro banheiro e tal. Ela fazia os tracinhos, né? Ela tinha isso. E eu me lembro dela dizer assim: não se preocupe, seleção natural existe. E o paciente não é bobo. Perfeita. O paciente, ele vai até um momento que ele entender que você não dá mais conta. Não sustenta, né? Verdade. O processo. Isso, assim, ficou um registro para mim. Ela fez: você pode fazer o que você quiser. O paciente não é bobo. E a seleção natural vai poder colocar de um lado aquele que vai, Sim. do outro aquele que não vai. Não, isso é fato, mas pelo que eu vejo de psicologia hospitalar, às vezes não dá tempo dele ver. O que Esse é o acontece? problema. Sim. Aí o que acontece? Por exemplo, vou dar um exemplo da faculdade que eu me formei, que hoje eu sou professora, enfim. Lá os estágios hospitalares são um dia só na semana. Aí, como é que tem continuidade, né?
Não é uma crítica, tá, gente? É o que é possível, pelo amor de Deus. Sim, por favor. Mas assim, vai atender ali o paciente uma vez, lá é um hospital que tem maternidade, né? Então, aí, enfim, deixa eu ficar quieta. Às vezes atende lá e a pessoa foi embora. E aí, naquele momento, alguém me ouviu e me olhou. Aquilo basta também. Isso é muito bom. Eu dava uma aterrorizada nos meus estagiários, né? E dou ainda se passar por mim. Que é o seguinte, acho que a gente acaba depositando de que só o médico pode matar. Sim. Aí eu dizia assim, o médico mata com bisturi, você pode matar com intervenção mal feita. Exato. Isso. Você pode acelerar o processo de morte de alguém. E quais os ecos que a gente deixa? Que marcas são essas que a gente deixa nas nossas intervenções? E aí o que é que eu digo? Se não souber o que falar, não diz nada. Melhor coisa. Só esteja presente. Só tenha presença. Sustente o silêncio. E tem uma questão, né? Quando você está falando dessa questão que o médico, né, ele lesa a lesão do cirurgião, ele até vai dar uns pontinhos. Pode até ser que, né? Tem como costurar. E o que você faz quando você lesa na intervenção, na palavra, ou até no silêncio? Tem costura. Não tem. Não tem. Vai ficar o aberto. A gente vê isso quando o paciente chega ou o familiar chega e diz: eu fiquei traumatizada com uma forma que me comunicaram a minha doença, né? Sim. Eu recebi isso direto. Essa palavra, eu tenho uma família que trouxe isso, e uma paciente que trouxe isso. Eu fiquei traumatizada com uma forma que foi me trazido de que eu tinha um câncer e que não tinha mais o que se fazer. Então, perceba que eu, enquanto psicóloga ali na equipe, eu vou tentar acolher, né? Vou validar o sofrimento daquele paciente, mas essa marca vai ficar pro resto da vida. Sabe? É uma lembrança que vai ficar registrada. Sim. Tem uma coisa que eu acho muito bonito dentro dos cuidados paliativos, que talvez seja um atendimento só, mas é a última oportunidade do sujeito ressignificar a sua vida. E você tá ali naquele tempo de espaço para ajudar ele a elaborar uma vida inteira. Né? E permitir que dentro desse cenário todo, então, ele deseje algo ou fale algo. Que beleza que você tem ali, como potencialidades, como possibilidades de fazer um trabalho significativo que dê sentido e significado à vida de alguém. Sim. Naquele espaço. Às vezes é o único atendimento. E muitas vezes é uma conclusão. Sim. Que não diz da morte em si, mas a conclusão da epifania. Do que é que eu fiz, o que é que eu faço, o que é que eu vou fazer agora. Sim. E, enfim, né? Eu me lembro, a gente atendeu hoje uma paciente, e eu me lembro exatamente da intervenção que eu fiz, eu estava com a médica. E aí a paciente falou assim, porque eu não, na ultrassom que eu fiz lá no interior não deu nada, mas quando chegou aqui, deu câncer, doutora. Aí eu perguntei assim, a ela, o que você está sentindo? Condiz com qual resultado? Aí ela parou assim. A gente não precisou dizer a ela que ela tá errada, que é uma negação, né? Que ela tá apegada a um resultado anterior que deu positivo. Sim. E aí só foi uma intervenção de pergunta. O que você tá sentindo? Condiz com o quê? Aí para aquele silêncio, a gente sustenta o silêncio para que o sujeito tenha a possibilidade de elaborar o tempo, né? O conhecimento que ele tem sobre si, sobre o seu corpo, para a partir daí ele conseguir falar a respeito. E eu não disse nada. Né? É uma pergunta. Que ecoou e que vai ecoar. E que ela vai responder por si, para si, a partir do momento que ela consiga expressar e elaborar o que de fato está dentro da realidade. Exatamente. Então a gente acaba perdendo um pouco desse processo de retórica, porque a gente está condicionado a conhecimentos e que tem que fazer o paciente está negando, eu tenho que colocar dados de realidade para ele e estampar aí, tipo assim, é um mecanismo de defesa, ele tá com escudo e você vai tirar o escudo do paciente. Sem saber se ele vai dar conta disso. Se ele vai sustentar a luta e a batalha dele, né? Então, é deixar com que o sujeito possa, né, se encontrar, ele possa elaborar, ele possa conseguir dar, né, nome ao que ele tá sentindo no tempo dele. E eu vejo com que às vezes as pessoas chegam no afã, eu já sei o que é negação. Eu já sei o que é sublimação, eu já sei o que é recalque, eu já sei o que tá acontecendo aqui, e aí eu vou pegar o conhecimento, e aí eu tô vendo em alguns, não vou dizer o nome, em algumas editoras, alguns manuais de bolso. Sim. Ah, minha filha. Oh, Deus. Cláudia.
Ô, gente. Eu dei uma cena na minha cabeça que eu fico pensando, vem cá, como é que faz? A pessoa pede licença, puxa do jaleco, na frente. Eu fiquei pensando nisso ontem, porque Gente, eu vi um pensando- patrocinado Eu já sei de que você tá falando. falar eu o sei. nome, não. Eu fiquei pensando, como é que a pessoa faz? Ela vai lá, puxa, tira na hora, pede licença, sai, diz que vai no banheiro. Não, eu acho que assim, enquanto um livro de bolso, pra quem ainda tá muito inseguro, pra você olhar numa sala de serviço, é bacana. Pra você evoluir um prontuário, você ter, né, um Exatamente. repertório ali. Vai ter lá todas as questões de aspectos de avaliação, ali autopsíquicas, dá o galarrondo todo ali resumido, tá Sim. bacana, entendeu? Só que Simonete, todo resumido. Imagine, né? Deus abençoe o pai. Um anel desse tamanho, assim, que você lê, tipo, passa, você consegue, né? Deve ter índice. E é bonitinho, desgramado. Tem um sumário que eu já vi. É De fácil compreensão, né? Uma coisa assim, elaborada, que você vai ter ali um processo difícil de compreender, não é um Lacan puro. Não é o ultimíssimo Lacan, Não, né? não é o Seminário 13. Não pelo é. amor de Deus. E assim, aí você tem um resumo daquilo. Mas deixa... Nada contra. Não. Mas usem com moderação e não usem na assistência, por favor. Na frente do queridos. paciente, por Nem da favor. equipe também. Não. Agora, deixa eu trazer uma coisa. Eu falei da maturidade dos estagiários, né? Eu realmente já peguei estagiários muito verdes. Mas você sabe, aí eu vou contar. Aí eu vou usar a favor os meus anos. Eu acho que a gente também amadurece de uma forma diferente no nosso percurso. Sim. A experiência vai trazendo pra gente uma forma de funcionar que tem uma hora, e aí é o meu terceiro ponto, né? Que é uma certa, eu vou chamar de paciência, não sei se é exatamente a palavra que eu quero, mas você passa a funcionar na relação terapêutica também de uma forma diferente. Total. E você deixa de tentar consertar, intervir, procurar. É como se assim, às vezes você pode apenas estar ali, você sabe que você está fazendo o seu trabalho, Sim. né? Essa urgência que a gente tem no início, né? De vou ter que fazer alguma coisa, isso vai de alguma forma se apaziguando, se acalmando, né? Eu acho que diz de um lugar de, para além de maturidade profissional, de segurança também. Também, de E você tudo. tem consciência do porquê e para que você estar ali. Sim, sim. Você não sim. está ali, tipo, tô inseguro, não sei o que fazer, só vou ficar aqui. Você tem a presença, de fato, né? A presença autêntica, e eu já trago minha gestalterapia, que está ali ecoando de uma forma eficiente. Você está ali para que você esteja disponível para o outro. Isso, perfeito. Você não está ali só presente com seus pensamentos do que eu vou fazer. Não há uma urgência de ofertar. Não, e esse pensamento do que eu vou fazer, às vezes você se prende a esse pensamento e você já não consegue pensar em nada, porque você vai ficar nervoso, vai ficar angustiado, e aí as coisas não vão. E aí eu percebo, desde quando eu era estudante, eu já vi esse cenário das pessoas se formando, é de que elas queriam um estágio com prática. E os primeiros estágios na minha faculdade era básico no sentido de observação. Você só vai observar, e o que você observar, você vai pontuar no papel depois para enviar para a professora. E eu via todos os alunos reclamando desse ato, desse tipo de estágio. Não aprender a observar, né? Não aprender a observar. Mas a observação é uma coisa tão preciosa. Cara. Não, mas é uma Isso. coisa. Não, e eu falo, gente, entenda, vocês, antes de qualquer coisa, de vocês intervirem, vocês precisam observar todos os cenários, precisam observar o que está ali. Entre linhas, né, na comunicação não verbal. Então, assim, se você não trabalhar isso desde já, como é que vocês vão desenvolver isso depois? Né? Todo um processo. Então, você primeiro aprende a observar. A observação, há uma escutativa também nessa observação. Né? Aí eu observo, eu escuto. E aí, depois que eu tenho que pensar em acolher. Nossa, isso é muito bacana, mas as pessoas querem logo para a prática. Para a prática no sentido de eu quero, como o Cláudia falou, consertar o problema, né? Corrigir, dizer que eu estou fazendo algo. Mas você não é o protagonista no contexto da sua atuação enquanto psicólogo hospitalar. O protagonista Ou qualquer outro tipo de psicólogo. Sim, mas trazendo Sim, né, sim. pro Claro. tema aqui. Ah. Mas a gente. Quem é o protagonista é o paciente. Então é o tempo dele, do jeito dele. Sim. A gente tá ali pra acompanhar, ser uma bengala, uma muleta, no sentido de apoio, às vezes, quando for cair, né? Quando tiver uma situação. Ou de segurar braço a braço, né? De dar suporte. Ou às vezes, realmente, de estar ali caminhando junto, porque ele tem mais estratégia do que outros pacientes. E ele consegue caminhar sozinho. Mas só que às vezes ele vai precisar, né? Assim, dizer. Preciso de alguém me acolha, me escute, me valide, porque dentro do processo de adoecimento a gente vê muito esse cenário, né, invalidação do que está se sentindo. E se o psicólogo, eu lembro de uma aula recente que eu falei, gente, se você não faz o básico,
que é acolher e que muita gente não sabe acolher e validar os sentimentos, que parece que é uma coisa simples, mas que faz uma repercussão gigantesca na vida do sujeito, você tá fazendo psicologia errado, né? Essas são as premissas. Só que eu acho que, pelo que eu tô percebendo, isso assistencialmente, tá, gente? Do que eu vejo. Acolher é algo básico, mas é algo muito difícil, porque eu percebo que a contemporaneidade tem convocado as pessoas, para além de acolher, das pessoas esperarem só a sua vez de falar. A escuta fica esperando a vez de falar. Uhum. É como se eu estivesse ali... Quando o psicólogo, gente, para quem não for psicólogo estiver assistindo aqui, ele fica raciocinando para fazer uma intervenção, ele não tá raciocinando naquele momento, o raciocínio sempre é depois. A gente cospe palavras muitas vezes por conta de bagagem que a gente tem mesmo, de escuta clínica que é trabalhada, de bagagem teórica, de abordagem que a gente escolhe para atuar, de supervisão, de troca com outros profissionais, de estudos na área que a gente atua. Mas enquanto a gente está ali ouvindo você, a gente não tá raciocinando, não. A gente tá ali ouvindo você inteiro. Uhum. E a gente solta a intervenção muito baseado no percurso que a gente tem. E a posteriori, quando a gente vai evoluir, que muitas vezes, eu não sei se é a impressão de vocês, é a hora que eu tô pensando em intervenção, na hora que eu tô evoluindo. Uhum. Né? Assim, de... Olha, Peraí, o que eu fiz aqui? O que eu fiz naquele momento? Naquela primeira avaliação ali, peraí, agora que eu vou sentar, que eu vou organizar o que eu vou evoluir aqui, que eu vou pensar no que é que eu vou fazer no próximo. Então, esse é o problema. As pessoas estão esperando sua vez de falar e não estão escutando. Porque a nossa principal ferramenta é a escuta. Sim. Se a gente não faz isso, a escuta qualificada, de acordo com a PNH, que é a Política Nacional de Imunização, para todo mundo. Mas a escuta técnica é nossa. E eu lembro de um dos textos da faculdade que me marcou muito, que é a escuta de Clara Feldman. E aí a gente precisa aprender a escutar para compreender, e a intervenção ela vai vir. Sim. Aquele que a gente fala que é o feeling, né? Assim, que Isso. surge e você pensa... Às vezes até se surpreende. Nossa, né? Tipo... Da onde veio isso De onde aqui? veio isso daqui? É repertório, é repertório. E é repertório porque a gente só improvisa aquilo que a gente sabe de cor. Sim. Se eu sei escutar, e aí tem uma das perguntas que vocês colocaram pra gente, de o que precisa ter. Se eu tenho minha terapia em dia, se eu faço supervisão, se eu faço, né, o tripé da psicologia, e eu faço os meus estudos, eu continuo estudando, eu continuo lendo e me atualizando, a intervenção ela vai vir. E aí eu vejo os estudantes, e eu vejo muitos psicólogos que querem correndo atrás da técnica. Uhum. Aí, como é que eu vou fazer a técnica? Como é que... Mas a técnica vira algo intrínseco quando a gente se prepara para isso. A técnica é o grande self, sou eu que vou ali como facilitadora. A partir dessa relação terapêutica entre eu e o cliente e eu e o paciente, ela vai vir, mas ela só vai vir se eu tenho uma boa base e estrutura para que ela possa acontecer e seja esse intermédio, seja esse meio de campo. E aí as pessoas querem, antes de fazer essa base, de ter uma boa teoria fundamentada, eu vou aqui tirar da cartola uma técnica e vou fazer, sabe? Pegar aquele manual, né? Você tem muito disso, tem várias técnicas, várias atividades. Mas ainda tem coisa pior de psicólogos que já chegaram para mim pedindo supervisão, que disseram que vão usando abordagens diferentes para tipos diferentes de pacientes. Ai. Gente, eu lembrei de uma coisa. Não sei se acontece com você. O que eu escuto muito dos estagiários. O pobre do estagiário, terceira pessoa depois Cláudia, e se eu errar? E se eu não souber o que fazer, né? E aí, eu faço o que se eu não souber o que fazer? Não faz, né? Não sabe? Não faz. Não, mas você pode ter 10 anos e vai de trabalho ali, né? E se capacitando, ser um bom profissional. Sim. E ainda vai ter um caso tão complexo que você nunca viu na vida que você fala, e agora, né? Tipo assim, o que é que eu faço? E a gente vai ter que estar sempre se revisitando. É por isso que tem que ter humildade enquanto profissional. Estranho seria se a gente visse tudo, né? Seria. E, na verdade, assim, eu fico pensando, o que é errar mesmo? Porque, assim, se você pensar o que é um erro, é alguma coisa que pode, na minha concepção, levar a isso que a gente chama de lesar talvez o outro. Sim. A preocupação do estudante hoje é não fazer nada. O erro é não fazer nada. Quando, na verdade, ok, você pode ter uma fala, às vezes, né, que não fez direito, um silêncio que talvez não tenha cabido bem,
Mas isso se reorganiza quando a relação terapêutica ela está bem, bem estabelecida. Isso caminha. A grande questão é quando você não permite, você não deixa andar, você não deixa circular, e você, inclusive, não tem. E por isso que eu sou uma pessoa muito da prática. Quando você não faz a interlocução, quando você não fala a respeito disso, porque a gente faz muita bobagem também, né? Sim. Ave Maria, gente, eu tenho uma lista de bobagem feita. Eu me lembro muito, Cláudia, você pontuando isso, de uma frase de Pels, que ele fala assim, que um erro nítido ela é melhor do que uma verdade opaca. Sim. O que é que acontece? Eu contei, né, da minha trajetória do hospital, eu nasci enquanto psicóloga dentro do hospital, e depois eu fui para a clínica. Então, eu saí sem estar no hospital, e aí eu fiz a minha especialização dentro da gestalterapia, e eu fui para a clínica. E o meu grande erro é um erro que vai na contramão de que todo mundo erra, no sentido de eu levei o hospital para a clínica. Uhum. Eu tenho uma pena dos meus pacientes. Vocês nem imaginam dos meus pacientes. Que eu estava em terapia, e aí eu fazia terapia na época com psicodrama, e aí eu me coloquei no lugar dos meus pacientes. Negócio que doeu. E aí a gente consegue olhar para os nossos erros, admitir os nossos erros e recalcular a rota. E ter isso muito nítido e consciente, dar-se conta do que está acontecendo dentro do nosso processo é fundamental. Seja para quem está começando agora, seja para quem já está ali, né, num percurso já caminhado, como a gente, né? E seja como Cláudia, que tem aí uma bagagem, né, sensacional, que está aí no processo já de construção há alguns anos. Então, se a gente não consegue ter essa consciência, a gente vai entrar no erro que eu vejo de alguns profissionais que já estão há muitos anos, que estão cansados, que, ai, meu Deus. E vem com esse discurso de tô cansado, não consigo mais dar conta disso aqui é chato, é enfadonho. A gente vê algumas intervenções acontecendo, não é porque eu rodo o hospital inteiro. Então, eu conheço de cabo a rabo quem é quem. Sim. E aí você vê assim... Não, ou psicólogos que já têm muitos anos, né? E que não... Além de não aceitar a nova guarda, eles não se reciclam. Isso. A gente viu muito esse cenário quando eu e a Amanda, né? A Amanda se formou antes, mas a gente viu muito esse cenário de pessoas interessadas, né? Assim, principalmente na pandemia, a gente viu muitas pessoas muito interessadas em realmente fazer. A gente sempre vai ter vários polos, né? De sentido de pessoas querendo só certificado, querendo só ganhar renome, e outras pessoas realmente que estão ali interessadas. Mas a gente viu essas pessoas interessadas, assim, mostrando que queriam uma psicologia hospitalar diferente. E para algumas pessoas da vanguarda, isso foi muito difícil aceitar. Porque você tá chegando agora e já quer mudar o processo. Não, a gente não quer mudar o processo. A gente só precisa entender que estamos indo para um novo cenário. A gente tá vendo que o ser humano se evolui. Tem a questão... A pandemia, ela trouxe precisava se reciclar na pandemia. O profissional que não se reciclou, que não estudou, que não correu atrás... teve suas dificuldades aí no processo de lidar. Então, a gente via, assim, de que a gente queria trazer o que a gente aprendeu também. Ah, mas você só é estudante recém-formado. O que você aprendeu? Gente, a gente tem bagagem também. Eu acho que a troca é muito legal por conta disso. Por isso que a gente tenta no Catavento sempre trazer professores de diversos contextos, diversas áreas, de Brasil inteiro, de diferentes idades, de diferentes anos de formação, porque eu acho que isso faz com que eu entenda o que ele fez, o que ele faz, o que eu posso fazer diferente, o que eu posso aprimorar, e também as pegar como referência. Então, a gente vê muito falando assim, nossa, quando eu vejo nas aulas, é Cláudia, minha referência em oncologia. Ai, gente, que fofo. Mas por que é referência? Porque ela mostra que... E Cláudia é uma profissional que instiga as pessoas, né? Ela provoca. E Yuri tem dado mais aula também no Catavento e tem mostrado, os alunos têm mostrado isso, né? Digo, o que você está fazendo aqui, né? Que você tem que realmente mostrar o que você está fazendo. Então, assim, eu vejo que eu acho que a gente pode abraçar um ao outro, assim, independente de fase de idade, de formação, e aprender juntos, que foi o que aconteceu lá em 1997, na reunião, que todo mundo sentou. Que já vinha desde Matilde Neda. Né, que todo mundo sentou. O que vocês estão fazendo? Bora alinhar o que é psicologia hospitalar, bora realmente fazer um bom trabalho, e a gente tá precisando resgatar isso, né, de se alinhar e conversar sobre isso. Não, e eu acho que para além disso... Acho que a palavra que fica aqui de como se destacar como psicólogo hospitalar é você ser vanguardista.
As pessoas foram vanguardistas quando se uniram e montaram enquanto especialidade. O conselho teve que engolir a gente, né? Para poder, enquanto especialidade. Não queriam, não. Se você for olhar os conselhos até hoje... Não queriam, não. Ah, não queriam. Se você for olhar os conselhos até hoje, não incentivam muito. Tá muito voltado para a clínica ou para o social. Não tanto para o modelo hospitalocêntrico. Mas aviso desde já, psicólogo não é secretário de médico, tá? A gente é bem transgressor, inclusive, muitas vezes. O quê? Mas... Todo dia, Deus reguarda o emprego. Minha filha, a batata assa todo dia. Né? Mas assim, a gente não é secretário de médico. E, além disso, se você é psicólogo das antigas e que tá aí ouvindo a gente e, enfim, que bateu portas para nós e que julgou a gente, entendo que vocês foram vanguardistas e que vocês ainda podem ser como nós estamos sendo agora. Né, de chegar e querer desenvolver a psicologia hospitalar e não guardar num pote pra mim, pra Thalia, pra Uli e pra Cláudia. Sabe? De desenvolver... O conhecimento ele precisa ser compartilhado. Sim. Aí Thalia fala assim, uma coisa interessante, fala assim, porque o livro chega... assim, eu aprendo muito quando alguém vem e traz uma visão diferente. Uhum. Eu acho que o que eu vou começar aí, o que eu tô tentando fazer dentro dos cuidados coletivos é para que não haja uma rixa. Sim. A gente precisa construir junto, gente. Exato. A gente não faz ciência de uma forma segregada. Uhum. E eu vejo os psicólogos tipo assim, eu vou guardar isso aqui porque isso aqui é meu. E é que eu não quero que o outro invada meu espaço. Isso gente, fala de se uma vocês querem isso, vocês vão pra insegurança. clínica, né? Porque a clínica que tem esse lugar solitário. Nem é um lugar solitário, mano. Acho que é um lugar egocentrado. Também. No sentido de eu tenho medo que o outro tome aquilo que é meu. Mas não é de E conhecimento, ele tem que ser pulverizado para ser compartilhado e tem que atingir. A gente só cresce se a gente estiver junto. Sim. Então, acho que a demora da psicologia hospitalar crescer que é um espaço em que as pessoas foram guardando muito para elas e não abrindo. E o que acontece na pandemia? O sofrimento, ele tá escancarado. Sim. Então, assim, ele abre espaço para que outras pessoas acessem esse lugar, não porque ninguém disse, assim, uma psicóloga que abriu caminhos e que falou, venha para cá. Você não vê nenhum tipo de edital aberto e que todo mundo tem acesso. Não. Principalmente dos hospitais particulares. Não. Sim. É tudo muito por baixo do pano. Então, só algumas pessoas têm acesso. Você não vê as pessoas compartilhando em grupo. Isso acontece um pouco menos no SUS. Né? Uhum. Você vê um pouco mais de quebra dentro do SUS. Mas você não vê. Então, assim, o que a gente precisa aprender é de que conhecimento, lugares de espaços, eles precisam ser compartilhados. A gente não pode pegar pra gente, guardar, colocar na caixinha meu e achar que aquilo ali vai crescer. Não, você vai pegar, sabe? Você vai ficar ali cheio de pó. Aí, vou agregar isso. Vai levar pro túmulo e vai matar lá. Eu estava pensando nisso. Na verdade, assim, o seu conhecimento, sem uma ação em cima disso, te traz o que de retorno? Nada. Aí fiquei pensando, né? No caixão não tem gaveta, né? Não dá pra gente enfiar lá e dizer assim, vai junto, né? Então, mas isso não é uma coisa de agora, não. Quando eu comecei a dar aula e tal, sempre tinha aquela coisa, mas Cláudia, você fala demais, você mostra demais. E eu dizia assim, sim, e daí? Mas a informação tá aí. E a questão e a experiência? Porque isso, sem você fazer uma ação em cima... E se torna assim um espaço muito vazio e só você é detentora de conhecimento e você pode dar conta da instituição inteira, você que lute. Tudo, claro. E quando a gente abre espaço e abre precedente para as outras pessoas, aquilo ali cresce e ninguém vai tomar o seu espaço. Mas a gente vê isso muito nas vagas, assim, nas seleções, quando há a oportunidade de ser aberta, de muitas pessoas não serem selecionadas, não porque elas não eram capacitadas ou não eram boas para aquela vaga, mas porque havia um medo de quem estava avaliando de contratar aquela pessoa e ela ocupar o lugar dela dentro do contexto. Então a gente vê ainda muito a gente vê muito essa problemática acontecendo, né? Então a gente precisa muito observar como é que a gente está disseminando a psicologia hospitalar, né? Como é que a gente está abrindo espaço ou fechando espaços? A gente está crescendo ou está, na verdade, regredindo, né? Então... A gente precisa agregar. Assim, ao longo dos meus 9 anos de formada, né? No meio do ano final, assim, eu faço 9 anos. É muito lombo nas costas. Muito lombo.
muita rasteira. Sim. Muita rasteira, assim, real oficial. Às vezes eu falo assim, poxa, tô até feliz dessa rasteira, porque olha de quem eu levei a rasteira. Mas, gente, pra gente finalizar e concluir, assim, primeiro, qual conselho você daria, depois, Cláudio, qual conselho você daria para o profissional ele realmente se destacar no mercado, se destacar enquanto ele está na instituição? Porque não é só destacar para conseguir uma vaga, é também dentro quando estou inserido ali, né? Quando estou me inserindo, que se inserir é diário, como que eu posso me destacar realmente para que, assim, esse destaque não seja por uma questão egóica, mas seja por uma questão de eu fazer um bom trabalho e eu fazer a psicologia crescer. Quer começar? A primeira coisa que veio na minha cabeça quando você estava fazendo a pergunta é que, assim, as pessoas só vão, de alguma forma, validar e convocar se elas conhecerem o teu trabalho. Se isso não acontece, nada. Você nem tá ali. Nem tá ali. Então, você passa desapercebido, né? Ou você cumpre apenas um papel ali, né, organizacional, que precisa ter ali aquela pessoa. E ouse, né? Essa palavra que a gente falou desde o início. Ouse, use criatividade, se insira, né, dentro do contexto dos outros profissionais. Faça enlaces, faça nós bem dados com aquelas orelhinhas de coelho por cima, Sim. né? Que é para não desatar de jeito nenhum, né? E estude, por favor, né? E faça terapia. Faça terapia, faça supervisão, faça trocas, né? Porque O bicho tá pegando. Eu vou usar o conselho de Dona Manhã, o vulgo minha mãe, tá? Quando eu fui fazer vestibular, e eu sabia que eu ia fazer psicologia desde os 15 anos, parte da família pobre não faz psicologia, nem medicina, e outra faça medicina, que é o que dá dinheiro, e meu lugar de desejo era psicologia. Minha mãe falou assim pra mim, se você quiser vender picolé, e você quiser fazer isso, e tiver vontade de fazer isso, você vai se dar bem na área, e você vai ser uma pessoa competente. Ouse, estude e deseje. Se você não tem um desejo ali, né, pautado no seu trabalho, você não vai sustentar. Então, assim, precisa usar, precisa estudar, mas também precisa desejar estar ali. Se você não deseja ser um psicólogo hospitalar, se você não tem vontade de estar ali, você não vai se manter ali. Então, é importante a gente ter a manutenção do desejo. E vai fazer com que o psicologia hospitalar se torne mal vista também, né? Quando um psicólogo ele não faz um bom trabalho, é quase um tiro no pé de quase todos os psicólogos, Isso. porque às vezes, a primeira impressão é a que fica, né? Então, se a primeira pessoa que teve contato com a psicologia foi uma impressão ruim, ele vai dizer, psicólogo então é assim, a primeira experiência que eu tenho, né? Então, assim, vocês carregam a gente carrega, na verdade, uma responsabilidade onde a gente estiver, né? Tanto ética quanto profissional, no sentido de capacitação. Então, assim, eu acho que a gente precisa olhar mais para os nossos passos, né? Não seguir cegamente. Então, eu acho que isso aqui já é uma diferença, porque isso aqui tá sem filtro praticamente, né? Aqui a gente está falando das dificuldades, das críticas, da realidade, para que quando você, estudante que está aqui, né, assistindo assim, nossa, tô assustada, mas para que você também entenda onde você está pisando, para onde você está indo, né? Não caia de paraquedas e aí depois há um sofrimento posterior. Sofrimento vai ter. Você vivendo, você vai sofrer, mas e na nossa atuação a gente vai sofrer em alguns momentos, passar por algumas angústias institucionais e de várias ordens, mas assim, veja o que é que você quer da sua vida e a gente está trazendo essa realidade aqui para que você possa entender as nuances e dizer assim, não, eu banco isso, eu quero, e eu vou lutar para que realmente eu consiga e seja um bom profissional e a psicologia cresça. Imagina assim, eu gosto muito de metáfora, e eu acho que a psicologia hospitalar, ela nada contra a corrente dentro do hospital. Sim. Porque é um hospital formado por médico e enfermeira para cuidar do físico. Sim. Né? Então você tá ali nadando contra a maré, tentando cuidar daquilo que é vulnerabilidade psíquica, que se escancara e se mostra a partir do sofrimento físico. Exato. Então, se você não tem esse lugar de desejo, se você não ousa, no sentido de fazer diferente, de ter criatividade, flexibilidade, você não sustenta o desejo de estar ali, né? Sim. Então, você precisa desejar nadar contra a corrente.
E o legal daqui que eu achei bacana é que a gente tá fazendo reflexões, a gente não tá dando nada pronto. Então, como se destacar enquanto profissional? Você que lute. E aí, meu filho? Mas é isso, gente. Obrigada por vocês terem aceitado. A gente agradece muito por vocês terem aceitado o convite, de bater esse papo com a gente. Com certeza a gente vai chamar para mais episódios, né? Para Vem várias muito aí. temáticas e muito Pode aí. E obrigada a você que está nos acompanhando, né? Que tem gostado. Por favor, compartilhe, né? Se inscreva tanto no Spotify quanto no YouTube. Comente também o que vocês estão achando, quais temas vocês gostariam que a gente trouxesse, a gente tem uma limitação por ser presencial, a gente só consegue trazer profissionais, por enquanto, Daqui de Salvador, né? região metropolitana. Mas esperamos, né, que futuramente a gente consiga trazer pessoas de outros estados, assim como a gente faz nas nossas formações, mas esperamos contribuir realmente com esse cenário da psicologia hospitalar e que você realmente saia um profissional mais capacitados. E se você já é profissional, que você realmente se recicle, né? Observe outras coisas, observe outras pessoas, que a gente tá sempre todo para aprender, tá? Então a gente se vê no próximo episódio. Até mais, pessoal. Beijo, Tchau, pessoal. tchau. Tchau, tchau.